Hoje é o 32º dia desse estudo sobre o clamor, 40 dias por uma mudança, um quebrantamento, um arrependimento. E hoje eu queria falar com vocês sobre Isaías capítulo 30. Aqui, nessa palavra, existe uma grande exortação do Espírito Santo para todos nós, porque geralmente, depois de um tempo, assim, quando a gente já está caminhando na fé, muitas vezes a gente cai numa cilada muito comum, que é a gente não fazer de Deus a nossa total confiança, o nosso total escudo, a nossa proteção, a fonte de todas as coisas. E olha só o que Deus fala aqui nessa palavra para o povo. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. E ali ele continua a exortação no capítulo 30, depois ele vai seguindo para o capítulo 31, uma série de exortações falando novamente esse tema. O 31:1 diz, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em carros porque são muitos e nos cavaleiros porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Na hora que a corda aperta, ou mesmo na hora que a corda não aperta, quem é que tem sido a tua fonte? Quem é que tem sido a minha fonte? O que nós temos feito mesmo de Deus? Nós temos só usado Deus quando a gente precisa? Como se fosse uma coisa mágica ali que a gente pega mas depois anda desligado? Ou a gente tem realmente feito de Deus a nossa força nos dias bons e nos dias maus? Muitas vezes, quando vem uma enfermidade, a primeira coisa que a gente faz é correr para os médicos. Não há problema nisso, só que o que Deus está falando é que você precisa primeiro consultar, falar com Deus. Que a gente precisa primeiro falar com o Senhor e pedir a direção do que a gente tem que fazer. Quantas pessoas, procurando socorro dos médicos, passaram pelas piores situações e às vezes até chegaram a óbito. Muitas vezes, a palavra de Deus fala do rei Asa, que quando teve doente, nos pés, ele procurou os médicos, mas não buscou o Senhor primeiro. Então a gente vai vendo que são erros comuns de se cometer e que nós precisamos prestar atenção para não cair nessas mesmas ciladas, não é certo? Olha só o que diz aqui também, Isaías capítulo 32, tem uma palavra interessante inclusive para as mulheres, para despertar as mulheres. Olha só, levantai-vos mulheres que estáis em repouso e ouvi a minha voz. E vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tudo isso acontece porque quando nós não buscamos a Deus, não fazemos de Deus a nossa principal fonte na nossa vida. A gente vai relaxando espiritualmente, a gente viu ontem, no programa anterior, como a igreja de Laodiceia fez, que acabou se acomodando, se tornando morna, então já não buscava Deus com intensidade, não era uma igreja avivada. E a tendência, quando isso acontece, é de sermos vomitados da boca do Senhor, e aí a gente passa a perecer. Foi o que aconteceu aqui nesse relato, ele fala disso. Tremei, mulheres, versículo 11, que estáis em repouso, e turbai-vos vós que estáis tão seguras. Despivo-vos e ponde-vos nuas, e cingi com um pano de saco os vossos lombos. Ou seja, humilhem-se, busquem a Deus, acorda, o mal está para chegar. Feri os peitos sobre os campos desejáveis e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria, na cidade que anda pulando de prazer. Porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará. O fel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para a pasto dos gados. E tudo isso vai durar, sabe até quando? Até que se derrame sobre nós o Espírito,
lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em moradas de paz, e em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. Ainda que caia Saraiva, e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida. Bem-aventurados vós que semeais sobre todas as águas e que dás liberdade ao pé do boi e do jumento. O que dessa passagem está querendo nos dizer? Gente, não adianta a gente dizer que é de Deus, ficar honrando a Deus com os lábios, mas na hora do aperto a gente corre para as circunstâncias naturais da vida e tenta resolver os problemas buscando a ajuda dos homens só. A Bíblia fala que a gente tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Lembra nos primeiros dias que a gente falou sobre a parábola das 10 virgens? Qual foi a diferença daquelas 10 virgens? 5 estavam com azeite. Todas elas tinham lamparinas e estavam prontas aguardando o noivo. Mas 5 delas, elas permaneceram com azeite. Tinham um azeite extra para quando terminasse, a lamparina começasse a apagar, elas estariam com azeite. Esse azeite representa quem? O Espírito Santo. Então é tempo de nós nos encharcarmos com o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a gente troca o Espírito Santo de Deus por tantas coisas nesse mundo que não satisfazem. Ele é o nosso maior amigo. A Bíblia fala que Jesus foi ao céu, mas nos enviou o Consolador, o nosso amigo, que nos lembraria de todas as coisas. E a gente nem fala com ele. Você já tentou um dia ficar ao lado de uma pessoa que é sua amiga, porém ela não fala com você? É horrível. Parece que você é invisível, é um escanteio. Já comeu com alguém que não dialoga com você? A pessoa só está ali comendo? E como se você não estivesse na frente dela? Pois é, quantas vezes nós fazemos isso com o Espírito Santo? Quantas vezes a gente tem desprezado Ele que é o nosso ajudador. Se Ele que é o nosso ajudador a gente despreza, de onde é que vai vir o socorro? Está entendendo agora? Aí na hora do desespero a gente corre para os meios naturais que muitas vezes não vão resolver. Aí corre para cartão de crédito, aí vai para crédito rotativo, cheque especial, se enrola todo, se endivida. Mas por quê? Porque a gente não se cobriu com a cobertura do Espírito, a gente não conversou com o Espírito Santo, a gente não buscou a Deus. E aí, repentina destruição, né? Desemprego, situações aconteceram que aí acabam pegando de surpresa muitas pessoas. Não vamos cometer essa iniquidade, não. Vamos nos converter desse mau caminho e vamos buscar o Espírito Santo de Deus de todo o coração? Oh, meu Deus, obrigado por essa repreensão de hoje, que nos faz enxergar mais um ponto onde estamos, meu Deus, cometendo, meu Deus, pecados, talvez não intencionalmente ou tão consciente, meu Pai, mas que entristece ao Senhor. Espírito Santo, perdoa-nos quantas vezes nós ignoramos o Senhor que é o nosso ajudador, que foi enviado por Jesus para nos ajudar. E muitas vezes a gente não conversa, a gente não busca, a gente não se enche do Espírito, não busca o batismo com o Espírito Santo, mas o tempo todo estamos nas redes sociais, estamos falando com amigos, não que haja problema de falar com as pessoas, mas a Tua palavra diz que existe tempo para todas as coisas. Não adianta a gente ocupar o nosso tempo com várias outras atividades o dia todo, até mesmo atividades lícitas, mas simplesmente esquecemos o Espírito de Deus. Aí estamos como aquele povo em Isaías, que Isaías profetizou, se cobrindo, mas não com a cobertura do Espírito, descendo ao Egito e se cobrindo com as coisas naturais que acabam não trazendo bênção. E às vezes coisas até que não são abençoadas, porque Egito na Bíblia representa em determinadas passagens maldição. Meu Deus, perdoa-nos no nome de Jesus por esse mau caminho, que a Tua igreja acorde, Senhor. Nós, mulheres, despertemos, Pai, meu Deus, para buscar o Senhor enquanto é tempo, sermos cheias do Espírito, porque senão vai vir o dia da repentina destruição, o dia em que não haverá mais nada para comer, não haverá plantação, não haverá colheita, e verá, meu Deus, palácios abandonados, situações terríveis acontecendo, Senhor. E, meu Deus, isso só muda quando do alto fomos revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, Deus, que a gente não espere o pior para podermos, meu Deus, nos consertar, mas que hoje seja esse dia de conserto. Espírito Santo, possamos falar diariamente com o Senhor, lhe perguntar
E o Senhor tenho certeza, vai nos orientar, nos trazer luz daquilo que precisamos e nos conduzir à sala do trono, à presença do Pai, a buscar a face de Deus em espírito, em verdade, com prazer. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Espírito Santo, a consertarmos esses maus caminhos e a nos envolvermos mais contigo, com o Pai, por meio do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Continue aí ligado, fale com o Espírito Santo de Deus, que ele é sensível, ele é uma pessoa, né? A terceira pessoa da Trindade, e que o Espírito Santo de Deus possa te encher de alegria, de amor, te conduzir à sala do trono, a tudo que você precisa. Deus abençoe e até o próximo programa. Sinceramente, ó Deus, já pensei em desistir. Rasguei os projetos, sonhava muito quando os escrevi. Buscava realizações, só pensava o tempo todo em mim. Mas quando ouvi tua palavra, discerni. Buscar teu reino, ó Deus, não se trata de opção. É mandamento que ensina ao meu coração. Primeiramente te agradar, Com paciência esperar. todas as coisas que tu me acrescentarás. Me dá teu